Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Sejam bem-vindos a mais um encontro de formação sobre o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Eu sou o seminarista Fábio e estarei com vocês ao longo dessa noite. Hoje é o nosso segundo encontro, dia 17 do mês 9 de 2020. Como previsto no nosso cronograma, nós estaremos refletindo hoje sobre os capítulos 3º e 4º de nosso diretório. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração pedindo a intercessão de Nossa Senhora pela nossa diocese, por todas as dioceses do Brasil e do mundo, mas, sobretudo, pedindo por cada um de nós, membros de todas as PASCONs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nós, como acabamos de ouvir, estaremos refletindo, lendo alguns parágrafos do capítulo 3º e o capítulo 4º. O capítulo 3º é chamado de Comunicação e Vivência da Fé. Ele vai dos parágrafos 64 até o parágrafo 102. A reflexão ela é bem direcionada à comunicação dos catequistas nesse 3º capítulo. Temos que ter em mente que o documento parte de que a igreja existe para evangelizar. O que seria esse processo de evangelização? O que seria esse evangelizar? Esse evangelizar seria comunicar a boa notícia do reino que foi proclamado e anunciado em Jesus Cristo. Então, a igreja existe justamente para comunicar a boa nova, comunicar a alegria de Jesus Cristo. Nós, geralmente, temos o primeiro contato com esse anúncio na catequese. Nós somos formados em uma formação cristã, que é a catequese. É justamente pelo fato de sermos formados por meio da catequese que a catequese merece mais atenção. A igreja, ela evangeliza quando ela comunica a fé. Ela evangeliza quando ela dá testemunho da caridade. Esses são dois elementos que precisam ser centrais na evangelização da igreja e no nosso processo de evangelização, visto que nós também somos a igreja. Nós constituímos a igreja, então nós também temos que saber comunicar essa evangelização, que é a fé e o testemunho da caridade. São dois elementos que devem ser centrais em nossa comunicação, a fé e o testemunho da caridade. Quando esses elementos forem centrais, a paróquia vai ser transformada numa autêntica rede de comunidade e não apenas numa estrutura de serviços religiosos. É um termo interessante que o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil usa, para que a igreja não seja apenas uma estrutura de serviços religiosos, mas que ela seja de fato uma rede de comunidade. Ela precisa comunicar a fé e ter o testemunho da caridade como elementos centrais. Se em nossa comunicação nós tivermos esses aspectos, nós estaremos contribuindo ricamente para que a igreja, a paróquia, seja de fato uma rede de comunidade. Temos que ter em mente que tudo isso, a questão da vivência da fé, a questão da caridade, a questão da forma como nós recebemos a fé, como nós a transmitimos, está muito relacionada à catequese. Portanto, a catequese possui 3 etapas comunicativas. A comunicação da fé vem até nós por meio da catequese. E a catequese passa por 3 etapas de comunicação, que é o querigma, ou o primeiro anúncio de Jesus Cristo, de sua paixão, morte e ressurreição, a catequese em si propriamente dita e a ação pastoral. Se você deseja aprofundar sobre esse assunto, você pode estudar o Diretório Nacional da Catequese, parágrafo número 33. Estamos apenas dando
uma análise, oferecendo algumas chaves de leitura para o estudo pessoal deste diretório de comunicação da Igreja no Brasil. Essas 3 etapas comunicativas da catequese, elas possuem uma fonte. A fonte dessas etapas comunicativas da catequese, ela é a palavra de Deus comunicada, que conduz um encontro pessoal com Cristo. Essa palavra, ela é comunicada através da vivência. Vejam que muitas vezes, quando nós falamos de comunicação, nós pensamos em falar, em ouvir, mas o documento frisa que a fonte da catequese, da ação comunicativa da fé e da caridade, é a palavra de Deus comunicada na vivência, que conduz ao encontro pessoal com Cristo. Aqui nós temos uma mensagem, um papel muito bonito para os catequistas. Os catequistas são os mediadores que facilitam a comunicação entre os catequizandos e os mistérios de Deus, porque eles, através da sua vivência, conduzem os catequizandos ao encontro pessoal com Cristo. E nisso são os grandes mediadores entre os catequizandos e os mistérios insondáveis do amor de Deus. Algumas atitudes comunicativas dos catequistas. O que os catequistas devem ter para que a comunicação da fé e da caridade através da vivência seja eficaz? Primeiro de tudo, o catequista tem que facilitar e promover um diálogo que respeite os interlocutores, lembrando sempre do respeito, onde todos têm suas vozes escutadas, já que nós refletimos um pouco disso no último encontro que tivemos na semana passada. Tem que identificar elementos da cultura que diretamente impactam a sua subjetividade. Aí entra a grande questão do contexto. O catequista tem que saber em que contexto o catequizando dele está inserido. Como é a família dele? Como é o lugar onde ele mora? Né? Como é o contexto da cidade? Enfim, vários aspectos são importantes para que essa comunicação dos catequistas sejam eficazes. É necessário também ter uma abertura e uma acolhida ao outro. Sempre estar dispostos a acolher o outro, que é sempre muito bem-vindo. E, por fim, é interessante ter uma linguagem adaptada para cada idade. É difícil a gente oferecer uma catequese, uma comunicação da fé e uma comunicação da caridade. Quando a gente vai falar para as crianças, a gente utiliza de um tipo de linguagem específico. Eu não posso usar esse mesmo tipo de linguagem para os jovens ou para os adultos. São linguagens diferentes. Então o catequista também tem que saber aonde ele fala, que é o contexto, saber como ele fala, a quem ele fala. São fatores centrais para que a comunicação seja de fato uma comunicação dos mistérios insondáveis do amor de Deus. A mídia entra aqui como uma grande possibilidade para a catequese. A partir do Concílio Vaticano II, catequese é chamada de iniciação à vida cristã, o processo de iniciação à vida cristã. E a partir do concílio, esse processo de iniciação à vida cristã, a catequese, ela passou de um modelo doutrinal para um modelo experimental. Vejam que é interessantíssimo perceber que de um modelo doutrinal passa-se a um modelo experimental. Isso significa que de um modelo de teoria passa-se para um modelo de prática, um modelo de vivência. Não é falar sobre a fé, não é falar sobre a caridade, mas é assumi-la em nossos atos. É saber comunicar a caridade com atos verdadeiramente caridosos. Vamos ver o parágrafo 73, que está na página 62. Os catequistas podem contar hoje com novos recursos para a educação da fé, oferecidos pelos suportes midiáticos tradicionais, catecismo, livros, folhetos audiovisuais e digitais, os materiais audiovisuais, as produções musicais, cinematográficas e televisivas, os sites, blogs e as redes de relacionamento,
com conteúdos culturais e religiosos, apresentam-se dessa forma como preciosos recursos para os catequistas e catequizandos. Vejam que o documento diz que nós, catequistas, quem aqui que está acompanhando é catequista, também ajuda a catequese, é importante saber que o próprio documento de comunicação diz que os materiais audiovisuais, as mídias, todos os recursos que nós temos são recursos preciosos para os catequistas e também para os catequizandos. Isso é importante ter em mente para que a nossa comunicação da fé e da caridade no processo de iniciação à vida cristã é extremamente importante para que seja eficaz e que envolva a grande questão da vivência. Quando nós conseguirmos envolver todos esses novos meios de comunicação, de linguagem, em nossas formas de catequizar, nós veremos que nós estamos, além de oferecendo uma nova didática, estamos oferecendo novas oportunidades. São novas oportunidades para os catequizandos praticarem a vivência da caridade, por exemplo, que é essa o sentido da comunicação nesse terceiro capítulo. O contato dos catequizandos hoje em dia é muito intenso com a mídia. Eles estão a todo minuto conectados, seja no celular, seja no computador, seja na televisão, seja assistindo séries, seja no videogame. A mídia se faz presente muito forte na vida dos catequizandos. O catequista, então, tem que estar atento aos impactos disso na vida dos catequizandos. Justamente porque um desafio que surge é que muitas vezes surgem conceitos e práticas que não condizem com a proposta cristã. Ao invés de condizer com a proposta cristã, elas contradizem. A mídia pode ser sim utilizada, deve ser sim utilizada, mas existem nelas muitas coisas que vão contra a proposta cristã. E os catequistas devem ficar atentos a isso. Porém, temos que ter em mente que tudo isso é uma grande oportunidade, sobretudo as redes sociais. Vejamos atentamente o parágrafo 76. As redes sociais digitais, presente na vida de grande parte dos catequizandos, são outra oportunidade de encontro e reflexão no processo catequético. Tais redes podem integrar na catequese novas possibilidades de participação efetiva na vivência cristã. A natureza interativa das novas mídias facilita formas mais dinâmicas de aprendizagem e comunicação que contribuem para o progresso social e a promoção de uma cultura do respeito, do diálogo e da amizade. Vejam que grande oportunidade que nós temos em nossas mãos com as mídias. Elas podem integrar na catequese novas possibilidades de participação efetiva na vivência cristã. Temos que ter em mente que nós temos que utilizar desses recursos porque eles são grandes oportunidades para a vivência cristã. Outro ponto importante é que o documento foca nesse parágrafo a questão da cultura, do respeito, do diálogo e da amizade. Tudo isso são conceitos que devem ser publicados, que devem ser focalizados em nossa comunicação. São conceitos que devem ser comunicados. Né? Comunicar sempre o respeito, comunicar sempre o diálogo, comunicar sempre da amizade. E é interessante que o documento, ele é um documento extremamente inclusivo. Muitas vezes nós pensamos em nós e acabamos deixando algumas pessoas de lado. O documento nos convida a pensar a todos. Olhemos o parágrafo 78, por exemplo. Nos encontros de catequese, é necessário que as pessoas com deficiência auditiva ou visual sejam contempladas com a linguagem brasileira de sinais, Libras, e com o Braille. É urgente que em todas as igrejas particulares seja assumida e estruturada a pastoral para as pessoas com necessidade, proporcionando uma participação viva na catequese e na vida litúrgica.
Em sua vida pública, Jesus Cristo demonstrou particular atenção a essas pessoas. Já existem na igreja algumas iniciativas nesse sentido, mas não suficientemente articuladas. Temos que ter em mente aqui que quando ele fala de uma igreja particular, ele está falando de uma diocese. Quando eu falo igreja particular, pense na sua diocese ou na sua arquidiocese. A sua arquidiocese, a sua diocese, ela tem um projeto de catequese inclusiva, ela oferece recursos para os deficientes também terem contato com essa vivência da fé e da caridade. São termos que merecem nossa atenção, porque dizem respeito à comunicação. Vejam que ele também diz nesse parágrafo com relação à liturgia, uma participação ativa e viva, não só na catequese, mas também na vida litúrgica. A vida litúrgica, a liturgia, ela é também comunicação, justamente porque ela é a comunhão de Deus e a humanidade. Deus, ele que se comunica conosco, querendo que nós participemos de sua própria vida. Isso acontece na celebração litúrgica. Cristo, ele se comunica conosco a fim de que nós participemos de sua própria vida. Como é que isso acontece? É o convite de Deus que é feito a nós e nós que respondemos a esse convite com a nossa fé. Porém, como acabamos de ver, a fé não é uma questão de teoria, mas está muito ligada com a questão da prática, sobretudo a caridade. Nessa vivência e anúncio da fé, a Igreja utiliza os processos e meios de comunicação de cada época. Temos que ter em mente que há alguns anos atrás a situação do mundo era uma. Temos que ter em mente que muitas coisas foram evoluindo. Por exemplo, as tecnologias. Com a evolução das tecnologias de amplificação de som, imagem, por exemplo, as igrejas elas são muito beneficiadas. Imaginem há tantos anos atrás que não tinha microfone, que não tinha um retroprojetor para o pessoal acompanhar as respostas da Santa Missa. Então vejam que tudo isso vai trazendo grandes oportunidades para a igreja. E a igreja também são beneficiadas com isso. Justamente porque tudo isso contribui com uma maior visibilidade, por exemplo, com uma maior compreensão, com uma maior participação na celebração litúrgica. Porém, como diz o parágrafo 82, temos que ter um cuidado com relação à evolução das tecnologias nas nossas igrejas. Cuide-se, no entanto, que esses avanços tecnológicos, não ocupem o centro da relevância e da atenção em relação à palavra e ao rito sacramental, e não criem ambiente de dispersão e de distração. Antes, colaborem para que os fiéis participem de forma ativa e reflexiva das celebrações eucarísticas. É um termo extremamente importante, justamente porque às vezes nós ficamos tão empolgados com a tecnologia e daquilo que ela é capaz, que ao invés da gente ajudar, a gente acaba contribuindo para que a distração no ambiente religioso seja muito maior. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para que a tecnologia que nós usamos em nossas paróquias, no que tange a comunicação, não seja aquilo que causa dispersão e distração, mas elas têm que sempre contribuir para que os fiéis participem de forma ativa e reflexiva das celebrações eucarísticas. Guardem muito bem isso, porque é um termo extremamente importante para a nossa formação de hoje, sobretudo no que tange à prática de nossa missão como pasconeiros e pasconeiras. Dos parágrafos 83 ao 93, nós temos uma seção de cuidados na preparação da liturgia. Aconselho aqueles que são ministros e que estão acompanhando o curso com a gente, façam uma leitura sobre esses parágrafos, dos parágrafos 83 ao 93. Quem também não é ministro pode se aprofundar, mas são vários parágrafos onde o diretório apresenta a qualificação da equipe litúrgica,
a simplicidade e beleza do ambiente litúrgico, o cuidado com os diversos aspectos da linguagem da comunicação na liturgia, a homilia que deve brilhar mais do que o ministro, a música, o silêncio, são partes mais direcionadas à equipe de liturgia. Como nós estamos lendo o Diretório de Comunicação na Igreja do Brasil, na ótica da PASCOM, nós não vamos nos atentar muito a esses parágrafos. Então, aconselho a você que se interessar a fazer a sua leitura particular. A igreja, como nós estávamos dizendo então, ela se beneficia dos meios eletrônicos, ela se beneficia do rádio, ela se beneficia da TV, da internet. Isso chama-se dinamismo da comunicação massiva à distância. Ou seja, a comunicação que é feita à distância de maneira massiva. A igreja faz isso através dos meios eletrônicos. Isso pode trazer grandes resultados para a igreja, como, por exemplo, no parágrafo 98, conduzir o cristão à tomada de consciência sobre sua pertença ao corpo místico de Cristo. As transmissões online da missa, as transmissões via rádio, via TV, elas não têm o mesmo valor da missa presencial. Elas possuem um valor muito mais evangelizador. É muito discutido, sobre o valor da missa transmitida. O valor é apenas evangelizador, mas traz muitos benefícios, que são esses aí. Acabamos de ver o ponto A. Outro benefício que traz é que alimentar a vida de oração e as preces comunitárias, possibilitando novo tipo de comunhão e participação, e ainda pode despertar nos fiéis o desejo de tomar parte das celebrações na própria comunidade. Então vejam que alguém que está assistindo a missa online pode falar: nossa, poxa vida, me deu vontade de participar da missa presencial. E daí sim ir para a missa presencial. Então muitos são os aspectos positivos desse dinamismo de comunicação massiva à distância. Como eu estava dizendo, muito se discute sobre o valor da missa à distância, da missa transmitida ao vivo. Como eu disse, o valor é apenas evangelizador. No parágrafo 99, as transmissões têm valor evangelizador, pois por meio delas o anúncio da Boa Nova vai ao encontro dos enfermos, das pessoas com idade avançada ou impossibilitadas de participar fisicamente da comunidade. Vejam, são para aqueles que estão impossibilitados de participar presencialmente da comunidade. Contudo, o fiel em condições de tomar parte das celebrações, em ir até as celebrações, participar presencialmente, fisicamente, deve fazê-lo, pois essa participação presencial permite o envolvimento integral da pessoa em sua comunidade. As transmissões ao vivo, então, o documento pede para que sempre que for transmitir uma missa, que a missa seja transmitida ao vivo, não seja gravada e depois publicada. Porque se ela for gravada, ela tem o estatuto de documentário ou de reportagem. Há, sim, características evangelizadoras legítimas, não podemos negar isso. Porém, acaba perdendo o vínculo entre a comunidade que está participando e aquele que está assistindo à distância, quando ela é gravada e depois postada. Quando é ao vivo mesmo, há esse vínculo de quem está participando presencialmente e quem está assistindo à distância. Então, o documento foca para que todas as transmissões sejam de fato ao vivo e não sejam gravadas. Por fim, para terminarmos o nosso capítulo 3º, o documento, o diretório, encerra com alguns outros cuidados que devemos ter. Nós não devemos nos servir das celebrações litúrgicas para veicular informações e notícias que são de interesses de apenas um grupo. Vejam que a nossa comunicação, isso vale também para as publicações que fazemos nas redes sociais. Elas não devem ser de interesse de apenas um grupo. Nós temos que pensar no âmbito comunitário, naquilo que tange a todos. Isso é importante nós seguirmos porque ela evita os desvios e ruídos no fluxo que pode atrapalhar a nossa comunicação.
Jamais, um outro cuidado é que jamais, nem presencial, nem por transmissão, a celebração pode tornar-se um espetáculo, um marketing ou uma performance artística ou qualquer outra coisa do tipo. O que tem que sempre sair ressaltado, com ênfase nos nossos processos comunicativos é a vivência da fé e da caridade por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Encerramos aqui, então, o nosso terceiro capítulo. Vamos, então, continuar agora no nosso quarto capítulo. O quarto capítulo ele já é um pouco mais curto, ele tem apenas 16 parágrafos e ele vai fazer uma reflexão permeada pela ética da comunicação. A primeira coisa que temos que ter em mente é uma citação do parágrafo 103, na página 82, que é justamente o que é a ética da comunicação. Por que é preciso pensar em ética quando estamos falando de comunicação? A ética da comunicação, do ponto de vista cristão, está fundamentada na transcendência da pessoa e dos valores humanos, na revelação de Deus ao homem, no Evangelho e nas orientações da Igreja. Então, percebam que a nossa comunicação estará relacionada aos valores cristãos que estão inseridos no Evangelho e é de acordo com eles que nós temos que agir. A ética da comunicação, ela consiste em saber se os avanços tecnológicos, se os recursos midiáticos que estamos utilizando, se eles estão ou não contribuindo para um desenvolvimento humano autêntico. Percebam que a ética da comunicação está preocupada com um desenvolvimento humano que seja autêntico e consistente com os valores cristãos, ajudando assim os indivíduos e os povos a responderem à verdade do seu destino transcendente. A ética da comunicação, ela é uma espécie de um projeto de orientação dos sistemas de mídia e da sociedade que vem impelidos ao respeito pela dignidade da pessoa e pelos direitos humanos fundamentais. Isso é importante termos em mente, porque a ética da comunicação, a ética relaciona à comunicação justamente para que a comunicação seja uma comunicação que promova a dignidade humana baseada nos conceitos evangélicos. A comunicação hoje, ela é uma teia onde tudo está interligado. Nas mídias, nas redes sociais, por exemplo, tudo está interligado, tudo está interrelacionado. Como comunicar é estar em relação, que nós ouvimos muito bem isso no nosso primeiro encontro, comunicar é relação, comunicação é relação. Isso exige uma atitude ética, porque nós estamos nos relacionando e ao relacionarmos com o outro, temos que ser condizentes com a mensagem cristã, temos que ser éticos. Alguns valores estão na base de todo ser cristão. Vejamos o parágrafo 110, por exemplo. Estabelecer e propor uma ética para a comunicação cristã significa indicar a natureza dessa ética, sua relação profunda com o Criador, sua inseparável ligação com a liberdade humana e o diálogo necessário entre ética e evangelho. Significa também considerar cada pessoa como um dom de Deus, reconhecendo a vocação do ser humano de responder sim a Ele e reconhecendo sua presença na própria vida, nas dos outros e na história por meio de seu Filho Jesus Cristo. Percebam então que os valores fundamentais de nossa ética é justamente de fazer esse processo de comunicação contribuindo para o desenvolvimento da dignidade humana e, sobretudo, promovendo os valores evangélicos. O princípio ético que rege a ética da comunicação e que deve permear, que deve conduzir, delinear o caminho da comunicação, ele consiste em
respeitar a pessoa e a comunidade humana na sua dignidade e importância, que jamais podem ser sacrificadas por nenhum interesse. Vou até repetir porque isso é extremamente importante a gente saber. Isso é a ética da comunicação. Jamais sacrificar a dignidade e a importância do ser humano. O princípio ético, então, que deve reger o uso dos meios de comunicação, consiste em respeitar a pessoa e a comunidade humana na sua dignidade e importância, que jamais podem ser sacrificadas por nenhum interesse. Uma grande exigência ética para que a comunicação se coloque a serviço do ser humano é justamente de garantir a liberdade de expressão que permita a informação livre, sem coações de ordem política, econômica, ideológica e religiosa. Todos, sem exceção, devem ter suas dignidades respeitadas, sobretudo no que tange à comunicação. Jesus, na sua comunicação, ele ensinava que, independente da religião, da nacionalidade, da etnia, da língua, da cultura, todos os seres humanos têm relações e laços comuns que os unem. Independentemente de qualquer um desses aspectos, nós, seres humanos, somos unidos. Nós formamos laços que nos unem. Por isso, aquele que comunica, nós como membros da PASCOM, pasconeiros e pasconeiras, ao comunicar, nós temos que nos fazer próximo. Não é lançar uma informação à distância, mas é uma outra maneira de se fazer próximo. E encerramos o nosso quarto capítulo, como eu disse, ele era bem mais curtinho mesmo, com uma frase do Papa Francisco, na sua mensagem, pelo 48º encontro sobre a comunicação. Vejamos na íntegra esse trecho dessa mensagem do Papa, em honra ao 48º encontro da comunicação. Quem comunica faz-se próximo. Lembrem-se disso. Não é jogar uma informação, não é lançar algo à distância, mas é fazer-se próximo. O bom samaritano, por exemplo, não só se faz próximo, mas ele cuida do homem que encontra quase morto ao lado da estrada. Jesus inverte a perspectiva. Não se trata de reconhecer o outro como semelhante, mas da capacidade para fazer-me semelhante ao próximo. Por isso, comunicar significa tomar consciência de que somos humanos, filhos de Deus. Vejam que frase linda, que pode ser aprofundada nos nossos encontros da PASCOM, por exemplo. Nós não lançamos informações, nós nos fazermos próximo. Não só olhar para o outro e entender que ele é semelhante, mas é lutar para que nós também sejamos semelhantes a ele. É a capacidade de fazer-se semelhante ao outro. E isso é muito importante na ética da comunicação. Encerramos aqui então os capítulos 3º e 4º de nosso diretório de comunicação. Vocês receberam no primeiro e-mail que nós mandamos na semana passada a possibilidade então de termos um certificado do nosso curso assinado e com carga horária. Para aqueles que se interessarem, a partir do último dia do nosso curso vai se encerrar no dia 10. A partir do dia 11 de outubro, você pode enviar um breve resumo, uma breve síntese dos nossos encontros para que nós mandemos um certificado online em seu e-mail. Para encerrarmos, vamos ver então aquilo que as diretrizes, aquilo que o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil traz como pistas de ação desses capítulos 3º e 4º. Aprofundar, conhecer e vivenciar a catequese não a partir do modelo doutrinal, mas da experiência como um processo que conduz as pessoas ao encontro com Cristo. Seria então de olhar para a nossa catequese, para a nossa comunicação catequética e ver se nós estamos comunicando a partir de um modelo doutrinal. Se estivermos, é importante que nós passemos para um modelo da experiência.
Conhecer o perfil sociopsicológico dos catequizandos e o contexto cultural em que estão inseridos, para ajudá-los a crescer na dimensão da fé. Isso é importante para que a nossa comunicação seja uma comunicação eficaz. Temos que ter presente nos encontros da catequese a linguagem dos meios da comunicação, utilizar dos recursos que nós temos, não ficarem estagnados sem evolução, como parte da enculturação da fé no mundo contemporâneo. Justamente por isso, pelo fato de nós acrescentarmos no mundo contemporâneo a fé. Zelar para que as tecnologias de amplificação de imagem e som não ocupem o centro da relevância e da atenção em relação à palavra e ao rito sacramental, e não criem ambiente de dispersão e distração. Focamos bastante também nesse ponto, e é um ponto que merece ressalva. O que tem que sobressair é o Cristo, é a palavra, e não as mídias e qualquer outra coisa. Temos ainda que veicular nos meios de comunicação os valores humanos e éticos para que norteiem e garantam o direito das pessoas a uma maior justiça social. E por fim, para finalizarmos esse encontro de hoje, defender e garantir o acesso às tecnologias da comunicação e da informação como condição fundamental para romper as barreiras e os monopólios que deixam tantos povos à margem do desenvolvimento. Queridos pasconeiros, queridas pasconeiras, esse foi o nosso encontro de hoje, capítulos 3º e 4º do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Hoje, quinta-feira, a partir do sábado de manhã, nós vamos liberar aquele grupo que nós temos no WhatsApp para vocês, se quiserem fazer algumas perguntas, se quiserem fazer suas colocações no grupo. Vocês terão o sábado e o domingo para fazer uma breve partilha. Até gostaria de pedir para que você, no final de semana, tire 2 minutinhos apenas para escrever o que você tem achado desses nossos 2 primeiros encontros. Peço que não mandem correntes, que não mandem mensagens de bom dia, mas sejam solícitos na questão da partilha, porque a sua partilha pode contribuir com a do irmão e pode contribuir de forma muito intensa para o desenvolvimento do nosso curso. Foi uma alegria ter você aqui comigo nessa noite. Espero que você tenha um bom descanso agora, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até semana que vem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.